Olá pessoal, foi passado um exercício na aula anterior, na verdade 3 exercícios sobre dilatação térmica linear. Tá? Na aula anterior também foi passado um vídeo falando sobre os conceitos de dilatação térmica. Hoje vamos tratar especificamente da dilatação térmica linear, que é dilatação em uma dimensão só. Tá? Por exemplo, as dilatações ocorridas em barras, fios, trilhos de trem e assim por diante. Tá? Aquela dilatação que predomina linearmente. Tá? Posteriormente veremos dilatação superficial, que é dilatação em 2 dimensões, e depois dilatação volumétrica. Tá? Então a ideia aqui é a seguinte: vamos resolver o item 1. Tá? Uma barra de 20 metros de alumínio tem temperatura inicial de 20 graus, fica exposta ao sol, sendo a sua temperatura elevada para 40 graus. Sabendo que o coeficiente de dilatação do alumínio é 22 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius, elevado a menos 1. Calcule a dilatação sofrida pela barra e o comprimento final da barra. Tá? Então, para a gente calcular a dilatação linear, a gente vai usar essa formulinha aqui. Delta L é igual comprimento inicial vezes o alfa. O alfa é o coeficiente de dilatação linear. Cada material tem o seu coeficiente de dilatação específico. Tá? Então, no caso do alumínio, 22 vezes 10 elevado a menos 6. Tá? Então, seguindo com a fórmula aqui, dilatação linear é o comprimento inicial vezes coeficiente de dilatação vezes o ΔT, que é a variação de temperatura. Tá? Então, vamos inserir na fórmula os dados que nós temos. Comprimento inicial é o comprimento da barra em metros, 20 metros, vezes coeficiente de dilatação do material que compõe a barra. Está aqui no cantinho, 22 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura é o seguinte: ela sofreu um aumento de temperatura passando de 20 para 40 graus. Tá? Então, a variação de temperatura a gente pode escrever assim, como temperatura final menos temperatura inicial. Tá? Que seria 40 graus menos 20 graus. Tá? Ou se quiserem, vocês podem colocar já diretamente a variação. Esse 20, que seria 40 menos 20. Tá? Então, a variação, a amplitude de temperatura é 20 graus. Pronto, agora para resolver, basta a gente multiplicar esses números. Tá? Então, para quem não lembra como operar em notação científica, posteriormente eu vou colocar uma revisão sobre isso, mas aqui é simples, dá para a gente resolver. Você vai fazer 20 vezes 22 vezes 20. Tá? Então, vou fazer aqui 20 vezes 20 dá 400, e 400 vezes 22, 0. Então, multiplicando os coeficientes, 20 vezes 22 vezes 20, vai dar 8.800 vezes 10 elevado a menos 6. Tá? A gente pode transformar esse número em decimal. Como? Esse 10 elevado a menos 6, basta a gente deslocar a vírgula 6 casas para a esquerda. Tá? Então, a vírgula estaria teoricamente aqui, e aqui depois desse 0, e a gente precisa deslocar ela 6 casas para a esquerda. Então,
1, 2, 3, 4. Vou começar aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, só confirmando aqui mais uma vez, para a gente não se perder. 1, 2, 3, 4, 5. Tinha colocado errado. São 6 casas para a esquerda. Tá? Então, esse número em decimal, a dilatação térmica é 0,0088 metros. Tá? Então, essa é a dilatação. O exercício pede a dilatação sofrida, ou seja, esse é o acréscimo que vai ter na barra. E pede também o comprimento final da barra. O comprimento final da barra, que é o LF, comprimento da barra, o comprimento inicial, que a gente chama de L0, mais a dilatação. Então, LF vai ser, ela tinha 20 metros inicialmente, mais a dilatação, 0,0088. Comprimento final, 20,0088 metros. Tá? Então, só a título de curiosidade mesmo, só para vocês terem uma ideia, a gente tem que a dilatação, a gente tinha acabado de fazer, que deu 0,088 metros. Se a gente passar em centímetros, fica melhor para a gente entender, ter uma ideia de como que funciona isso. Para transformar em centímetros, a gente multiplica por 100 e vai dar 0,88 centímetros. Então, essa barra de 20 metros, ela sofreu um acréscimo no tamanho de quase 1 centímetro, 0,88 centímetros. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, vocês percebem que, por exemplo, nos postes das ruas, os fios eles têm sempre uma folga no comprimento, né? Essa folga é para poder compensar a dilatação ou a contração nos dias frios. Tá? Então, se você, por exemplo, deixar construir 2 postes, por exemplo, com fios com exatamente a mesma medida, nos dias frios, a dilatação, esse fio vai contrair e vai acabar havendo o rompimento dos cabos. Então, por isso que é necessário deixar sempre uma folga para que leve em consideração a dilatação ou a contração. Tá? Então, a gente consegue observar também nos trilhos dos trens que a cada espaço, a cada determinado segmento tem sempre um espaço, uma folga entre uma barra e outra. A ideia é essa mesmo, para poder levar em consideração a dilatação térmica linear. Tá ok? E aqui a gente colocou assim uma variação que não é tão grande, de 20 graus para 40 graus. Por exemplo, se a gente pegar uma cidade com clima desértico, a amplitude térmica pode ser muito maior que isso, 30 ou até 40 graus, dependendo de onde que é. Tá? Então, por isso que é sempre importante levar em consideração a dilatação ou a contração térmica nos casos. Então, pessoal, aí eu vou pedir para vocês resolverem os exercícios que complementam essa lista, o exercício 2 e 3. Tá bom? Até a semana que vem.